longo das primeiras 4 sessões da Missão Possível, fomos fazendo um caminho muito concreto, quase como quem reaprende a caminhar. Começámos pelo princípio. Porquê é que existe missão? E percebemos que missão não é uma obrigação pesada, nem uma estratégia da Igreja para se impor. A missão nasce do encontro, de alguém que se descobre profundamente amado e que por isso mesmo sente vontade de partilhar isso. Quando se encontra uma casa, um lar, não conseguimos ficar calados. Depois perguntamos: o que é que eu tenho afinal para dizer? E aqui tocamos no centro da mensagem cristã. Não são ideias, nem regras, nem moralismos. É uma boa notícia. É dizer com a vida que ninguém está fora do alcance do amor de Deus. E que mesmo no fundo do poço, mesmo na prisão ou mesmo na confusão, alguém nos vê, nos conhece e não desiste de nós. Missão não é convencer, é testemunhar. Não é impor, é contar o que nos salvou. Depois, na terceira sessão, avançamos um passo decisivo. Como é que isso se faz? E percebemos que a missão não começa connosco a falar, começa a escutar. Não é um megafone, é um ouvido atento. A missão acontece à altura dos olhos, numa mesa, num café, numa conversa honesta e simpática. Deus já está a trabalhar na vida das pessoas antes de nós chegarmos a elas. Nós não levamos Deus aos outros. Ajudamos, isso sim, a reconhecê-lo presente na vida do outro. E depois vem um ponto que nos desinstala a sério. Abraçar sem julgar, recomeçar com misericórdia. Aqui tocamos numa ferida real da história da Igreja, mas também numa chave essencial do Evangelho. Jesus não começou por exigir mudança, começou por olhar, por se aproximar, por chamar. A misericórdia não é pena nem superioridade, é encontro, é o hospital. É a linguagem do recomeço e percebemos que muitas vezes a primeira conversão necessária é a nossa. O modo como olhamos os outros, o modo como olhamos o mundo e até Deus. E é neste caminho que entra a quinta sessão. Depois de percebermos o porquê da missão, o conteúdo, o estilo e o coração misericordioso, surge uma pergunta muito prática e também muito humana. Isto pode ser pensado, preparado, vivido de forma concreta? E a resposta é sim, mas com uma condição essencial. A missão não é um projeto nosso ao qual pedimos a Deus que o venha a abençoar. É a missão de Deus na qual nós somos convidados a entrar. Planeia-se com paixão, com criatividade, com responsabilidade, sim, mas sem nunca perder de vista o essencial. Perguntar-nos continuamente onde é que Jesus iria hoje? Com quem estaria? O que faria aqui, neste lugar, com estas pessoas? A missão acontece quando saímos das nossas zonas protegidas, quando aceitamos pagar o preço da proximidade, quando nos deixamos surpreender pelo Espírito. No fundo, tudo converge para isto. Missão não é fazer coisas para Deus, é caminhar com Deus para os outros. E muitas vezes é neste caminho que somos nós os primeiros a ser transformados. O autor da Missão Possível conta que tinha apenas 16 anos quando se deu conta de algo que o iria acompanhar para o resto da sua vida. Estava numa discoteca com um nome difícil de pronunciar, no sudeste da Estíria. Um daqueles lugares onde todos iam ao sábado à noite, com luzes vermelhas, a piscar, música alta, corpos colados, uma mistura de excitação e solidão disfarçada. E Otto conta que estava lá com a namorada, rodeado de dezenas de jovens, todos à procura de algo, mesmo que não soubessem muito bem do quê. E foi ali, no meio daquele ambiente barulhento, aparentemente distante de tudo o que é religioso, que lhe surgiu uma inquietação estranha, quase incómoda. Por que é que Deus não é sentido aqui,
se Ele está tão perto? Por que é que não se pode falar de Deus aqui e agora? Neste lugar concreto, onde tanta gente tenta fugir à solidão. Otto começou a perceber, precisamente ali, num bar cheio, num espaço de encontros e desencontros, devia ser possível falar do que realmente importa na vida. Sem discursos forçados, sem perguntas embaraçosas, sem ordens, nem receitas prontas. Um diálogo verdadeiro entre amigos. Um diálogo sobre Deus, ou até com Deus, sem exigir que alguém acreditasse logo. Bastava criar espaço para que o coração pudesse falar com honestidade sobre as coisas essenciais. E ele conta que esta certeza nunca mais o largou. Deus está no meio do mundo e quer ser tema de conversa ali mesmo, onde a vida acontece. Menos de 10 anos depois, Otto encontrava-se num café vienense, o Havelka, com amigos e estudantes de Graz. Mais uma vez, surgiram conversas intensas sobre o amor, o bem e o mal, Deus e o diabo. Histórias daquele café, onde artistas discutiam até de madrugada nos anos 60 e 70, reacenderam nele um sonho antigo. Cafés e bares como lugares de conversas verdadeiramente essenciais. Alguns anos mais tarde, esse sonho tornou-se realidade. Em Viena, num bar no topo da cidade, discutiam-se temas como Deus, poder e sexualidade, com um cardeal, uma sexóloga conhecida e centenas de pessoas. Pouco depois, nasceram encontros regulares em pubs vienenses com o tema Deus e o mundo, diálogos que continuam até hoje. Pessoas crentes, agnósticas e ateias sentaram-se à mesma mesa em conversas longas, francas e profundas. E a pergunta mantém-se viva. Onde iria Jesus hoje? Em Viena, provavelmente a cafés, bares, espaços culturais, universidades, talvez até ao Parlamento. E foi isso que aconteceu. Milhares de pessoas encontraram-se nesses lugares, num clima de proximidade e intimidade inesperada. Tudo isto aponta para algo essencial. A missão vive da paixão. É assim em tudo o que fazemos com amor. Festas, amizades, ajuda a quem precisa. O decisivo não é a técnica, mas a intenção do coração. A missão não é muito diferente de qualquer outro projeto humano. Fazer algo pelos outros, com paixão. Nos projetos missionários, especialmente nas paróquias, tornou-se claro que a missão não pode ser feita para as pessoas, mas com elas. Não é ficar fechado em grupos pequenos, mas querer ter impacto real na sociedade. Para isso, é preciso primeiro deixar-se acender por dentro, porque no fim a missão é sempre isto: fazer algo pelos outros com paixão e caminhar com Deus nesse caminho. Durante muito tempo, Otto, o autor da Missão Possível, acreditou, como muitos de nós, se calhar, que a missão dependia sobretudo de boas ideias, bons métodos e de uma certa inspiração espiritual trazida de fora. Havia generosidade, havia entusiasmo, mas também uma convicção escondida, a de que eram eles os portadores da solução. E com o tempo ele percebeu que essa visão precisava de ser profundamente revista. No final dos anos 90, aconteceu algo decisivo. Numa primeira reunião de preparação para uma missão paroquial, foi lançada uma pergunta muito simples, mas também muito desarmante. Se Jesus viesse à nossa cidade na próxima semana, de surpresa, o que faria ele concretamente? Onde iria Jesus? Com quem estaria? Onde dormiria? E com quem se sentaria à mesa? O que se seguiu foi inesperado. As discussões tornaram-se vivas, apaixonadas, cheias de clareza. Os próprios paroquianos apontavam os mesmos destinatários que hoje o Papa Francisco recorda tantas vezes: os pobres, os doentes, os pecadores. Diziam sem hesitar que Jesus iria às ruas, às casas, aos cafés, aos bares, que procuraria sobretudo quem vive momentos difíceis ou quem é facilmente rotulado e afastado. Depois de mais de 30 missões acompanhadas, Otto continua fascinado com esta descoberta. As comunidades sabem, quase sempre, o que fazer. Quando lhes é feita a pergunta certa, onde iria Jesus hoje? A missão nasce de dentro. É assim que a Igreja entra verdadeiramente na missão de Jesus. Mas há uma questão mais profunda que nem sempre surge.
Acreditamos mesmo que o Espírito Santo quer e pode continuar a missão de Jesus através de nós hoje? Não apenas através de planos, mas através de pessoas concretas. Quando as comunidades aceitam sair do espaço protegido da Igreja, algo muda. Há medo, há fragilidade, há rejeição às vezes, mas há também uma alegria inesperada, uma gratidão nova e uma fé mais humilde, mais verdadeira. Ao dar este passo para fora, a Igreja experimenta o sopro real do Espírito. E quem entra nesse caminho raramente fica igual. Com o tempo, Otto percebeu que muitas das suas certezas sobre a missão precisavam de ser viradas do avesso. As inúmeras conversas cara a cara com pessoas consideradas estranhas ou de fora trouxeram algo inesperado. Ao ouvir de verdade, era impossível não tocar nas feridas, nos desejos e nas aspirações profundas das pessoas. E isso, às vezes, deixava-o sem palavras. Foi aí que se tornou clara uma aprendizagem essencial que Otto gosta de resumir com uma frase de Cary Krause: se eu tiver apenas o teu ouvido, encontrarei as palavras. Era preciso reaprender a escutar a sério, não para responder depressa, não para corrigir, mas para deixar que cada pessoa encontrasse as suas próprias palavras e contasse a sua história. E muitas vezes foi necessário reconhecer que se falava demais e se escutava de menos. Pouco a pouco, algo mudou profundamente. Aprenderam a anunciar ouvindo. Os papéis inverteram-se. De anfitriões passaram a convidados. Já não chegavam como quem tem respostas, mas como quem pede permissão para entrar. E nesse movimento foram atraídos para a compaixão de Jesus por aqueles que estão cansados, feridos e expostos. Esse contacto direto revelou a fadiga interior de muitas pessoas, não só psicológica, mas também uma fadiga da esperança de quem ainda não consegue vislumbrar um lar. Curiosamente, foi precisamente nesses lugares considerados difíceis que surgiram os acolhimentos mais calorosos. Em bairros problemáticos de Viena, foram recebidos com respeito por famílias muçulmanas, por mulheres na prostituição, por pessoas que nada tinham a ver com a Igreja. Tornou-se evidente, os encontros verdadeiros não acontecem à distância. Custam, desinstalam, mas é aí que Cristo se deixa encontrar. E quem quer levar os outros a encontrar Cristo, acaba muitas vezes por o encontrar primeiro, quando deixa de ensinar e começa a escutar. No fundo, isto é muito mais simples do que parece. Trata-se de um encontro com Deus. O encontro real, o encontro pessoal e único. A missão cristã não começa com estratégias complicadas, nem com planos perfeitos. Começa com este desejo profundo de Deus de encontrar cada pessoa e de amá-la como ela é. É por isso que atravessa toda a missão de Jesus nos Evangelhos. Ele veio não para executar um programa, não para realizar uma estratégia, veio para viver encontros, criar encontros. Claro que é preciso zelo, organização, criatividade, mas tudo isso só faz sentido se estiver ao serviço desta relação viva entre Deus e o homem, entre Deus e o ser humano. Quando a missão é autêntica, ela vai respirar misericórdia, alegria, esperança. Não força nada. Adapta-se às pessoas concretas, nas situações reais, às necessidades de cada pessoa, de cada ser humano. Nesse sentido, pede flexibilidade, atenção, humildade. Seja um grande projeto comunitário ou uma simples noite entre amigos, a missão pede coragem, de tentar fazer algo novo, algo que vá ao encontro da pessoa. E porque estamos sempre diante de pessoas que são livres, com as suas histórias, com as suas escolhas interiores, que nós não controlamos, cada pessoa é única e cada pessoa é preciosa. E curiosamente, a maior parte dos projetos que realmente dão fruto não nascem de grandes discursos e de grandes estratégias, mas de encontros simples. Alguém que escuta,
alguém que partilha de uma conversa inesperada, de um momento de oração que não estava planeado, sei lá. No essencial, a missão constrói pontos. Pontos entre pessoas e Deus e pontos entre as próprias pessoas, entre elas. Por isso, há dois movimentos que são inseparáveis. Primeiro, sair. Depois, convidar. A igreja sai ao encontro como Jesus o fez. Nas ruas, nas casas, nos hospitais, nos cafés, nas prisões, nos espaços culturais, nos lugares mais improváveis. Nenhum lugar está longe de Deus. E ao mesmo tempo, a igreja convida para uma casa, para um grupo, para uma celebração, para uma caminhada comunitária. É sempre um convite a caminhar juntos. Mas há algo decisivo que nunca pode ser esquecido. As pessoas que encontramos não nos pertencem. O caminho delas para Deus não é o nosso sucesso pessoal. Quem age é o Espírito Santo, que sopra onde quer e quando quer. A nossa atitude de respeito, de serviço, de gratidão, é que permite que a missão seja fecunda. A Boa Nova anuncia-se a todos sem exceção, mas não como quem obriga, como quem impõe uma obrigação. Anuncia-se como quem partilha uma alegria, como quem aponta um horizonte bonito, como quem convida para uma festa, para um banquete. A fé não cresce por pressão, por imposição, mas por atração. A alegria verdadeira, aquela que nasce da amizade com Jesus, não usa ninguém, nem tem segundas intenções. E aqui está o paradoxo da missão. Queremos anunciar com clareza, mas sem conquistar. Queremos servir, mas sem controlar. Queremos construir relações onde não há outro objetivo senão amar a pessoa concreta. Porque no fim, as coisas mais importantes da vida, o amor, a alegria, a compaixão, o acolhimento, não se impõem, oferecem-se. E aí, nesse dom gratuito, que Deus age. Chegou o momento do teu projeto. Talvez tenhas há muito tempo um sonho bem concreto, uma pessoa, um lugar, uma forma muito clara de partilhar aquilo que a fé te deu. Ou talvez sintas apenas uma paixão forte por algo que te faz bem e que gostavas de oferecer aos outros. Seja como for, agora é tempo de dar um passo. Para um pouco e pergunta-te: o que é que eu sempre quis fazer? Onde é que eu sinto que posso ser útil? Que projeto missionário me atrai de verdade? Não penses que tens de fazer isto sozinho. A missão cresce sempre em equipe. Já era assim no tempo de Jesus, já era assim no Evangelho. Jesus enviou os discípulos 2 a 2. Fala da tua ideia, convida outros, escuta sugestões, constrói a missão em conjunto. Olha também à tua volta. Talvez já exista um projeto na tua região onde possas entrar e servir também. Para quem faz este percurso Missão Possível, este é o momento de decidir algo concreto, a partir de uma pergunta simples: onde iria Jesus hoje? E o que faria Jesus ali? No site da Missão Possível, um site que está a ser lançado neste momento, mp.emanuel.top, está aqui escrito, tens 20 ideias de evangelização simples e muito concretas que já foram testadas. Não são truques para convencer ninguém. São caminhos para criar momentos de encontro e deixar Deus trabalhar através desses encontros. Vamos passar por todas elas de uma forma rápida para veres a variedade que existe. 1. Proximidade. O porta a porta.
2 pessoas, um sorriso, um convite e uma escuta verdadeira. 2. Na troca. A partir de experiências pessoais, juntar amigos, vizinhos e perguntar sem medo: quem é Deus para ti? 3. O diálogo. No café, sobre Deus e o mundo, conversa séria num ambiente descontraído. Está tudo no site. 4. O debate. Ir aos factos no terreno. Falar de temas reais no lugar onde eles acontecem. 5. As questões jovem, existencial e espiritual. Noites criadas com e para jovens com música, filmes e perguntas a sério. 6. Jantar. Impulsos para o corpo e para a alma. Mesa aberta, amizade e fé sem pressão. 7. Espiritualidade. Espaços de silêncio e de encontro. Um soul space. Velas, música e paz para respirar. 8. Abertura. Igrejas abertas, sem barreiras, portas escancaradas e gente disponível para acolher. 9. Bem-vindo. Na tenda de Deus, no meio dos homens, levar a igreja para a rua, como uma caravana no meio do povo. 10. O prazer. Pequeno almoço ao ar livre, hospitalidade gratuita no meio do dia. 11. Celebrar. Festa no meio da rua com diversidade, alegria pública, encontro e vida partilhada. 12. O contacto visual. A cruz no espaço público, um sinal de esperança, onde as pessoas podem deixar as suas intenções. 13. Desejo. O presépio no meio da agitação. Um lugar de pausa no advento, com desejos escritos e entregues. 14. Pessoal. Uma carta de amor da parte de Deus, especialmente no São Valentim, a lembrar que Deus ama-te pessoalmente. 15. Entusiasmo. Projetos escolares e momentos fortes. Levar testemunhos e criatividade às escolas. 16. Estar presente. Encontros com os doentes, visitas, tempo, escuta e oração. 17. Ajuda. Projetos sociais concretos. Servir-se em segundas intenções. 18. Vigilância. O amor ao pormenor. Pequenas coisas com muito amor, com fidelidade. 19. Misericórdia. Uma noite de oração com um novo começo, um espaço para recomeçar. 20. Alegria. A missa como uma festa, acolhimento, boa música, palavra clara e comunidade viva. Agora, a questão é simples. Qual destas ideias te dá vontade de experimentar já? Qual destas ideias pensas que o Senhor te chama a experimentar já? Então, vai ao site, escolhe uma, junta uma equipa e dá o primeiro passo. Missão não é fazer coisas para Deus, é caminhar com Deus para os outros. Boa missão!